Hoje eu vou contar para vocês aqui uma história que eu ouvi em um podcast americano, mas que eu achei tão interessante que eu quis trazer aqui para vocês ouvirem e também comentar sobre, porque é um relato sobre uma mulher, que está sendo acusada pelo marido de infidelidade financeira. E ela fica na dúvida, será que eu cometi mesmo infidelidade financeira? Se você quer saber, fica aqui comigo. Eu sou a Ariane Cedrais, esse é o canal Contas Comigo, um canal sobre educação financeira, economia e finanças. Então eu vou ler aqui para vocês o relato, tá? Que ela fala, eu já vou ler na primeira pessoa de como ela escreveu, tá? O que aconteceu. Ela relata que o marido de 33 anos e ela de 33 anos estão casados há 10 anos, juntos desde a faculdade. Desde o início, fizemos da segurança financeira uma prioridade e conseguimos fazer isso, embora com uma boa sorte ao longo do caminho. Nós dois temos bons empregos, recebemos anualmente 200 mil cada um. Lembrando que isso aqui é nos Estados Unidos, então sempre as rendas são anuais, então $2.000, tá? 200 mil dólares cada um. Os empréstimos estudantis foram pagos dentro de alguns anos, ambos de escolas estaduais, com bolsas de estudo, então não tínhamos muitas dívidas para começar, né? Então eles não tinham, quando eles começaram a vida juntos, eles não tinham dívidas. Moramos numa casa que herdei da minha avó, então não tiveram essa despesa. E não temos nenhuma dívida de cartão de crédito, mas maximizamos nossas aposentadorias e temos 18 meses de reserva de emergência juntos. Então, eles estão com a vida bem estruturada. E os carros foram pagos, desde à vista, já foram pagos e vão durar por pelo menos 5 anos sem nenhuma dívida. Então, eles têm uma vida financeira bem estruturada, Isso aqui não é tão comum, então eles estão de parabéns. Gerenciamos nossas finanças de maneira híbrida. Conta conjunta para as contas juntas, as contas de casa e economias, e contas separadas para despesas individuais, tá? Então, cada um tem ali o dinheiro que é depositado diretamente para as contas em conjunto e tem também as despesas pessoais, tá? O dinheiro pessoal é estritamente de nossas despesas individuais, como hobbies, roupas, passeios com amigos, etc. E não para coisas como noites de encontro, férias e compras conjuntas maiores, como eletrodomésticos, reparos que saem das nossas contas da nossa conta conjunta. Então, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem acordado pelo visto, Também concordamos que, se qualquer um de nós receber algum bônus ou tiver uma renda extra, eles entrarão nas nossas contas individuais. E esse é o dinheiro individual, a menos que os fundos sejam necessários para uma despesa maior, como um grande reparo doméstico, Então, tudo muito bem divididinho. Então, o que aconteceu para acontecer, essa situação de infidelidade financeira e ela acusar ela disso? Em termos do dinheiro individual, meu marido é muito gastador. Então, devido aos hobbies dele, que são caros, em particular golfe e colecionar recordações esportivas. E ele também gosta de roupas caras. O que é bom? Que é o dinheiro dele, ele pode fazer do jeito que quiser. Por outro lado, meus hobbies são muito menos caros. Eu gosto de correr, malhar, ler e cozinhar. Em geral, sou mais introvertida e é ótimo para mim porque eu gosto simplesmente de encontrar amigas em casa para fofocar, então isso é um lazer para ela. Eu tenho voltado a jogos ultimamente. Depois de deixar de lado esse hobby por uma década, enquanto construía a minha carreira, percebi que tinha mais do que o suficiente na minha conta pessoal para investir num computador, novas configurações de jogo, comprar mesa, cadeira, jogos. Gastei cerca de $5.000 para fazer isso. Então ela
porque tinha dinheiro disponível, ela resolveu dedicar-se a um hobby, outro que ela tinha, que já não tinha muito tempo, não fazia, então ela revisou esse hobby. No entanto, ao ouvir sobre a compra, meu marido ficou furioso. Ele diz que não tinha ideia que eu tinha economizado tanto dinheiro e que eu devia ter consultá-lo antes de gastar os $5.000. Perguntei que diferença faria, já que foi do meu próprio dinheiro acumulado e não dos nossos fundos em conjuntos. E ele insistiu que acumular esse valor sem dizer a ele era uma forma de infidelidade financeira. Aqui a questão especificamente, né? Ele diz que perdeu a confiança em mim e que não sabe mais o que eu poderia estar escondendo. Ele está exigindo que eu devolva os itens que eu comprei e deposite a maioria do dinheiro em nossa conta conjunta. Ele quer fazer uma nova regra de que as contas do dinheiro individual não podem acumular mais que $2.000 e que qualquer excesso deve ser voltado para a conta conjunta. Uma regra que obviamente favorece a ele, pois gasta a maior parte do dinheiro todos os meses, né? Ele não economiza nada, né? Então, para ele, essa mudança vai ser maravilhosa. Sinto que estou sendo punida por ser mais econômica no dia a dia e ele um gastador, né? Não me ocorreria exigir saber quanto meu marido tem em sua conta de dinheiro individual ou tentar microgerenciar o que ele gasta. Eu não estava escondendo nada deliberadamente. Ele nunca perguntou sobre isso, até depois que eu fiz as compras. Ainda assim, talvez eu devesse ter sido mais transparente com os meus planos. Ela coloca umas outras informações. O meu marido e eu temos nosso próprio escritório, sala de passatempo em casa, então não é como se eu tivesse utilizando um espaço que ele usa para poder jogar. Eu não costumo jogar enquanto ele está em casa, a menos que ele esteja ocupado fazendo outra coisa. Eu jogo mais quando ele está fora jogando golfe. E além disso, eu não sou sedentária, eu corro toda semana. Então não é algo que me faça pensar, né, que esteja fazendo alguma coisa errada. Então esse foi o relato que ela colocou, tá? E a questão é, eles tinham um combinado, né? Como eu costumo dizer, o combinado nunca sai caro. Então eles tinham ali o combinado de que tinha as contas juntas e as contas individuais. E que a conta individual podia ser utilizada da maneira que quisesse. Na minha análise, não houve infidelidade financeira. Porque ele gastou, se eles recebem mais ou menos a mesma coisa, se eles gastam na conta conjunta praticamente a mesma coisa, o que vai para a conta individual é praticamente a mesma coisa. Só que ela, por não gastar muito, ter hobbies baratos, ter um custo de vida pessoal mais barato e não ter tantos objetivos pessoais que trazem uma despesa, ela não fez nada de errado, ela simplesmente acumulou para um objetivo maior e foi lá e comprou. Ele querer mudar as regras do jogo, quando o jogo já está acontecendo, só porque ele se sentiu lesado por saber que ela estava economizando e com isso ela podia comprar coisas maiores, gera uma questão dele, tá? Que ele precisa resolver e aí por isso que ele acusa ela, tá? Então é muito importante sempre conversar. O dinheiro da conta individual, ele precisa efetivamente passar por essa conversa. Eu sempre falo que eu gosto, né? Quando eu atendo casais, eu falo, ó, se você quiser ter conta conjunta, tudo bem. Mas é importante que tenha um dinheiro que seja destinado aos próprios objetivos. É importante que se tenha um dinheiro para os gastos pessoais. Não precisa ficar tudo exposto para os dois. Tem quem queira, quem não queira. Eu gosto de ter essa parte individualizada nas minhas contas, né? E muitos dos casais que eu atendo também confessam, eu prefiro, porque se eu quiser dar um presente, vai sair da conta conjunta.
E como é que fica? Ah, vai ficar controlando quanto é que eu gasto com os meus hobbies, quanto é que eu gasto com roupa, quanto é que eu gasto com sapato, quanto é que eu gasto com eletrônico. Então não tem essa necessidade de controlar tudo minuciosamente, mas vale a pena ser aberto. Dividir uma solução, né? É dividir os seus objetivos. Ó, eu quero fazer isso, eu estou fazendo isso. Ah, eu tenho esse planejamento. Cabe esse compartilhamento para não gerar surpresas, tá? Mas eu acho que, de fato, ela não cometeu nenhum tipo de infidelidade financeira. Faltou um pouco mais de conversa aberta sobre os objetivos, tá? Mas isso ela deixa em outro post, né, que ela colocou, que o real motivo de tudo isso era porque ele estava traindo ela. Então, o infiel da história era ele. Mas é só para vocês saberem um pouco mais da fofoca que aconteceu e vejo vocês no próximo vídeo.